Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidade Viva Saúde aqui pela Agem TV. Nesse primeiro bloco a gente fala sobre qualidade de vida e também sobre formação de liderança. A gente recebe o Master Coach, médico e diretor da Escola de Coaching Express, Giacomo Thiago Almeida. Giacomo, primeiramente, obrigada por ter nos recebido. Qualidade de vida, trabalho e família estão sempre relacionados? Sempre relacionados. Eu, como médico, sempre prezei muito isso. Agora eu estou morando em São Paulo, eu sou catarinense, né? Estou morando em São Paulo e vejo a necessidade que os empresários, os líderes têm de equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, antigamente, o líder levava jornadas de 12, 14 horas por dia de trabalho, em detrimento da vida familiar, em detrimento da saúde. Às vezes a gente falava de infarto ou derrame com 60 anos para cima. Hoje eu já estou vendo pessoas com derrame, infarto, pressão alta com 30 anos de idade. Inadmissível isso. Então, quer dizer, o líder está recebendo uma pressão, né, pela pressão econômica, pressão familiar, pressão por resultados, e ele está somatizando isso. Então, como que a gente vai equilibrar isso, né? Que a gente chama de resiliência, é a capacidade de a gente receber a pressão e não somatizar isso. A gente tem que equilibrar a vida pessoal e familiar, né? Fazer exercício, ter tempo para a família, senão daqui a pouco tem um sucesso profissional, mas tem um divórcio no casamento, não é isso que a gente quer, ou tem uma doença. Então, é o equilíbrio da vida pessoal e profissional e a delegação de líderes. Eu não posso estar centralizando tudo. Então, para isso que vem o coaching, que é essa técnica para a gente capacitar novos líderes na nossa organização. E como é que funciona essa dinâmica de formação de líderes e principalmente a diferença do chefe para esse formador de lideranças, que é afinal o propósito do coaching? Então, quando a gente fala assim das qualidades do líder coach, né? Eu sei que pessoas podem ter um cargo de hierarquia na empresa, né, que são os chefes, mas às vezes ele não tem ainda as competências de líder, né? Então a gente até fala, nem todo chefe é líder. E às vezes tem pessoas que não são chefe, mas têm muita liderança. Então o líder é aquele que inspira os demais, que motiva a fazer o que tem que ser feito. O chefe, ele praticamente motiva pela obrigação. Se não fizer, está demitido. Então ele não consegue encontrar a motivação da pessoa para fazer aquilo, para engajar com a causa da empresa. Então o líder aprende a capacitar as pessoas para poder delegar. Então ele ensina as funções para poder delegar e assim, claro, ele não fica tão sobrecarregado e tem mais tempo para a sua vida pessoal, para fazer exercício. O chefe já tem uma tendência de centralizar a informação, o trabalho, e ele só manda e não delega. Então, às vezes, né, ele reclama que a equipe não está engajada, mas também parte dele de não capacitar e delegar. Então, a liderança coach que a gente faz através de cursos de um final de semana, de 2 dias, ou do coaching individual, que são 10 sessões individuais com o líder, para treinar essas competências que são de empatia, de escuta, de fazer perguntas, o que motiva cada um, de ter uma comunicação assertiva do que ele quer, né, e ver se isso foi entendido para poder delegar, né? Então ele delega e confirma se foi entendido a função ou a tarefa para ser executada. Então essas habilidades é o que nós capacitamos. Nós fazemos, Priscila, aquele exercício que eu vejo muito nas empresas hoje. As empresas querem promover alguém. Então elas pensam, eu preciso de um gerente comercial. Então eles pegam o melhor vendedor e promovem a gerente. E às vezes correu um tremendo risco de perder o melhor vendedor e ganhar um péssimo gerente. Porque não quer dizer que se ele domina a parte operacional de venda, ou de tecnologia, ou de gestão, ou de contabilidade, que ele vai ser um ótimo gerente de contabilidade, logística, de produção. Ele tem que ser treinado. E as habilidades de liderança são comportamentais, é isso. É motivação, escutar, ter paciência para ensinar, né? Ter todo esse carisma de estar acompanhando a pessoa. Então essas são as qualidades do líder coach. Agora falando nessa questão desse autoconhecimento que é necessário, não só que o líder tenha, mas que ele também consiga autoconhecer a própria equipe para destacar as habilidades de determinadas pessoas. Isso também se faz importante para ter um ambiente de trabalho saudável e evitar essa carga que também pesa no emocional? Com certeza, porque os fatores motivacionais hoje
dinheiro é o quinto fator motivacional. Então, a maioria dos líderes pensa que o que motiva é dinheiro, é salário. Não, isso é o quinto fator motivacional. Antes disso, o reconhecimento e o clima, que é um bom ambiente de trabalho, e a pessoa estar desempenhando o seu talento, motiva mais do que dinheiro. Então, só por isso já dá para a gente mudar os nossos conceitos. Então, eu tenho que ter um ambiente bom de trabalho. Eu passo 8 horas da minha vida, do dia, na empresa, ou seja, 1/3 da minha vida vai ser dentro do ambiente empresarial. E se for um ambiente ruim, eu estou perdendo 1/3 da minha vida, eu não quero trabalhar. Então, como é que eu transformo isso num ambiente agradável? A partir do momento que eu começo a conhecer a minha equipe, os gostos de cada um, o que motiva cada um, os sonhos, as expectativas. Então, tudo isso faz parte do conhecimento e autoconhecimento. Então, eu ter essa autogestão emocional e também transferir isso, saber como lidar com cada um individualmente, porque cada um é diferente, cada um tem uma motivação diferente, isso faz parte do autoconhecimento, que nós chamamos de autoliderança, e também do líder saber transmitir isso para a sua equipe. Agora, já como que você percebe nessas capacitações que vocês realizam das pessoas, quando elas chegam e quando elas saem do curso? Você percebe uma diferença bem grande? Percebo, porque as pessoas às vezes deixaram os seus sonhos muito de lado pela rotina do dia a dia. Então entram naquela correria de trabalhar, de pagar as contas, e às vezes sonhos, pequenos sonhos, às vezes como uma viagem, aprender inglês, aprender dança, elas começam a deixar isso de lado, e de repente isso são coisas que nos dão motivação. Até aparentemente parece que isso não tem nada a ver com o meu sucesso profissional, mas tem tudo a ver. É a minha felicidade, a ampliar habilidades e competências é que vai fazer eu ser um bom líder. Então, quando nós começamos a partir por um momento de descobrir o que motiva cada um. Eu tive na minha clínica tinha uma que era técnica de enfermagem. Um dia eu cheguei para ela: qual é o teu sonho? O que você quer? Doutor, eu quero ser enfermeira. Mas por que você não está estudando enfermagem? Eu perguntei para ela. Olha, porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu não sei se tem faculdade à noite aqui em São Paulo. Vamos pesquisar juntos? Então pesquisamos, tinha uma faculdade à noite. Daí ela me falou: olha, doutor, só que eu teria que sair 1 hora mais cedo do trabalho. E eu perguntei: o que você está disposta a fazer? O que você quer? Eu quero, eu estou disposta a chegar 1 hora mais cedo. Ela começou a entrar às 7 horas da manhã e não às 8. Olha, doutor, se precisar trabalhar no sábado, eu venho trabalhar. Eu tô querendo realizar meu sonho. Eu falei: então eu acredito no teu potencial à medida que você está comprometida com a empresa. Então ela ficou muito motivada porque ela sentiu que eu estava apoiando o sonho dela. Então, às vezes, nessa época que fala tanto de engajamento, de alta rotatividade nas empresas, no Brasil chega até 82%, que dizem assim: está difícil de reter o talento. Como é que a gente vai fazer isso? Apoiando o sonho de cada um. Então, ela hoje está super realizada, já está quase se formando. Eu até falei para ela: daqui a pouco você é enfermeira, você vai sair da empresa, porque você vai ganhar mais. Não, eu não quero sair, porque aqui tem um ambiente de trabalho, aqui vocês confiam na gente. Então, quer dizer, eu mesmo falei para ela: saia porque você vai ter um salário melhor, e ela não quer sair. Até ao contrário, né? Por quê? Porque ela sentiu que na hora que ela precisou, eu estava ali para apoiar. Então, a gente tem que ver as pessoas como seres humanos, não como números e resultados no cifrão. Então, o segredo dos resultados é poder trabalhar a relação. Então, o segredo do engajamento é eu ser um líder humano, trabalhar o coach, trabalhar o projeto de vida da pessoa, e, claro, com isso a pessoa vai estar se transformando. Giacomo, para finalizar, então, que o nosso tempinho é um pouco curto, eu sei que a gente teria muito mais para falar, mas quais seriam as dicas que você poderia passar para o pessoal de casa, que são importantes para a gente começar a equilibrar a nossa vida e, claro, procurar um auxílio de um coach? A primeira é sempre estar investindo, né? Não pode entrar numa zona de conforto só porque tem um trabalho, um emprego ou sua empresa. O melhor investimento sempre é a educação, sempre é o treinamento. Porque momentos de crise, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente tem que estar sempre preparado. Então, às vezes é algo intangível, é mais fácil a pessoa investir numa televisão, num carro, mas o conhecimento é para o resto da vida. Então, a gente tem que estar sempre se capacitando, sempre se aprimorando e, claro, buscar sempre o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Então, não adianta trabalhar 10, 12 horas por dia, deixar de fazer exercício, descuidar da alimentação, descuidar da família, dos filhos,
que não vai trazer a felicidade. Então, buscar sempre o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Tá certo. Obrigada, Giacomo, pela sua atenção. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência eu volto falando mais sobre saúde.